Olá, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos estar iniciando uma série de vídeos aqui, onde vamos estar realizando o desenvolvimento de uma plataforma de cursos online utilizando Golang em microserviços, e para a comunicação entre esses microserviços nós vamos estar utilizando o gRPC. Também vamos desenvolver uma BFF, que é o sinônimo de Back for Front, utilizando o Next 13. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse projeto aqui no meu VS Code. Então, o projeto que nós vamos desenvolver é esse aqui. Ele contém dois microserviços, que é o Service Core, onde vai ter o gerenciamento de usuários e algumas outras funções principais do sistema. E vamos ter um microserviço específico para os cursos. O Service Core, ele vai possuir um banco de dados Postgres, banco de dados relacional. Já o Service Curse vai trabalhar em um MongoDB. Eles poderão realizar comunicação entre eles utilizando o protocolo gRPC. E aqui na frente a gente vai ter uma BFF com o Next.js. A nossa ideia é utilizar o máximo do server-side rendering com o Next.js e também prover uma API que vai funcionar como BFF utilizando o mesmo. Ou a BFF vai se comunicar com o serviço também utilizando o gRPC. Nós vamos ter um Redis aqui que vai servir de apoio como cache para a nossa BFF. Então os nossos dados serão cacheados na BFF. E por fim a gente vai ter a comunicação com o nosso browser utilizando o popular REST. Então a arquitetura do nosso projeto é essa aqui. E aqui, se você quiser saber mais, a gente tem na raiz do nosso projeto, a gente tem um README que tem todas essas informações. Tem cada responsabilidade de cada BFF. Eu vou deixar o link do repositório do projeto aqui na descrição e é só consultar. Outra coisa muito importante, a gente vai ter um repositório único, monorepo, que vai conter os services e também a BFF. Então, para facilitar o gerenciamento do nosso projeto, a gente vai utilizar monorepo. Então, hoje a gente vai começar o nosso Service Core. Eu já deixei aqui as nossas pastas. Eu tenho uma pasta front, mas hoje a gente vai trabalhar principalmente no Service Core. Nós vamos iniciar o nosso projeto em Go e fazer um Hello World simples ali. Aqui a gente tem o Service Curse, mesma questão do front, tem somente um Git Keep. Então eu vou vir aqui no meu Service Core e vou abrir ele aqui no terminal. Aqui nós vamos iniciar o nosso projeto Go. Como que inicia um projeto em Go? A gente utiliza o comando gomod init. Aqui você pode colocar o nome do seu projeto, mas o recomendado pela comunidade Go é utilizar o link do GitHub do projeto. Então eu vou botar github.com/MatheusVmalman /plataforma EAD /service core. Eu dou um enter, ele diz que ele criou o GoMod. O que é o GoMod? O GoMod é um arquivo que define o módulo do seu projeto e também aqui que fica o versionamento dos módulos que tu utiliza no projeto. Por exemplo, se eu instalar algum módulo, ele vai aparecer aqui. Para quem programa em Node, ele é muito similar ao package.json. E tem também um arquivo que após você instalar as dependências, ele gera, que é o GoSum. Esse GoSum é muito similar ao package.lock.json. Então a gente tem dois, tem o GoMod e o GoSum. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então agora que a gente iniciou o nosso projeto, a gente vai criar ali um simples Hello World. Eu já vou começar ele de forma estruturada, utilizando a estrutura que a gente pretende ir evoluindo com o passar do projeto. Eu vou criar um CMD. Essa pasta aqui
são os entry points da nossa aplicação, ou seja, é os arquivos principais que vão ser executados. Aqui dentro, ao invés de eu criar um main.go, colocar o entry point aqui, como futuramente a gente pode ter mais que um entry point, a gente pode ter um entry point para iniciar um servidor HTTP REST ou iniciar um servidor gRPC, como é o caso desse serviço. Então, eu vou colocar aqui gRPC server. E dentro dele eu vou botar esse meu arquivo main.go. Aqui ele está dando erro porque quando você cria um arquivo Go, você precisa definir o package.json. Eu coloquei aqui package. Ele já me deu 3 opções: gRPC server, gRPC server test e main. Como esse é o arquivo que vai ser executado pelo terminal ali, se eu colocar gRPC server e criar uma func main e der um println aqui, e eu vim aqui no meu terminal e der um go run cmd ó, ele vai me dar um erro aqui que eu não posso executar ele diretamente porque ele não é um main package. Então, para funcionar, a gente tem que colocar aqui um main. Perfeito. Esse aqui é o Hello World em Go. Ele é muito simples comparado com Java, algumas outras linguagens mais verbosas. Agora nós vamos utilizar o Makefile para simplificar um pouco esse processo de rodar o nosso gRPC server. Para toda vez a gente não precisar ficar digitando go, run, cmd e colocando o arquivo, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Makefile. É um arquivo que você cria na raiz do seu projeto e com ele você pode criar comandos para serem executados, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto para auxiliar no nosso processo em produção. É uma ferramenta que quem não conhece, recomendo que pesquise, porque isso dá muita produtividade no dia a dia como desenvolvedor. Então eu vou criar aqui, eu criei um makefile, eu vou criar um comando run grpc server. E aí aqui embaixo eu vou colocar o meu comando para executar o meu servidor. Só que eu criei ele aqui na raiz do meu projeto, porque a ideia é centralizar aqui todos os comandos para a gente não precisar estar navegando para cada serviço e a gente conseguir executar todos eles. Então eu vou colocar aqui service core. Aqui eu vou voltar uma pasta e dar um make run grpc server. Veja que ele executou o meu comando e executou o meu main.go. Agora eu vou criar aqui eu vou iniciar uma struct que o Go, ele ao invés de trabalhar com classes, a gente consegue trabalhar com uma estrutura chamada struct para realizar a orientação a objetos. Esse nosso projeto vai ser desenvolvido utilizando uma arquitetura hexagonal, então as structs vão nos auxiliar e muito nessa questão aqui. Eu vou criar uma pasta chamada domain e dentro dela eu vou criar uma pasta chamada entidades, entities. Nessa pasta aqui eu vou criar uma base.go que vai ser alguns parâmetros que todas as nossas entidades vão ter, alguns atributos que todas as nossas entidades vão ter, nós vamos criar nesse base e as nossas entidades vão utilizar esse base para gerar uma nova entidade. Vocês vão entender melhor daqui para frente. Então, aqui eu vou colocar package entities. Eu vou definir com
um type base entity. Vou colocar que é uma struct. E aqui eu vou ter um id, que é uma string, um created at, que é um time ponto time, update at, mesma coisa. Então essa aqui vai ser a nossa estrutura básica e a gente vai trabalhar muito com essas estruturas chamadas structures. Então, para o vídeo de hoje é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, para o próximo vídeo, a gente vai trabalhar criando uma entidade, criando os testes unitários para essa entidade. Nesse vídeo, a gente vai abordar como a gente pode estar trabalhando com orientação a objetos do modo GoWay, utilizando as structs do Go. Então tá, muito obrigado, até a próxima. Valeu!